Por onde passamos, temos visto grandes transformações acontecerem na vida daqueles que estudam o signwriting passo a passo. Para quem não sabe, signwriting é o nome em inglês para escrita da língua de sinais, que é esse sistema de escrita que nós temos lido aqui no livro. Então, vou dar um exemplo aqui, para quem ainda não conhece a escrita da língua de sinais. Aqui estão escritos os sinais de casa e o sinal de carro. O sinal de casa feito dessa forma aqui, e o sinal de carro aqui feito dessa forma. É o caso das professoras mestra Georgina Souza, Maria Luísa Nascimento e Tatiana Coelho, que agora concluiu o mestrado também, que mostram os relatos de seus alunos surdos que têm aprofundado cada vez mais na Libras. Inclusive, só contextualizando aqui, para você entender, na cidade de Ipiaú, na Bahia, uma cidade do interior da Bahia, existe o Centro de Apoio Pedagógico de Ipiaú, é o CAP. O sinal do CAP é assim. Lá trabalharam essas professoras aqui, elas tiveram papéis diferentes em instituição, coordenação, direção e tal, e professoras também. Hoje já estão outras profissionais lá ainda. Enfim, a vida é dinâmica, né? Algumas pessoas vão se aposentando, vão chegando outras pessoas, mas elas desenvolveram um papel muito importante lá de ensino, de uso prático e de veiculação da escrita da língua de sinais, o signwriting. E dentre os relatos, né, dentre as práticas que elas fizeram lá, eu estive no CAP algumas vezes depois, a gente acabou viajando para lá algumas vezes, demos oficinas, palestras lá, e hoje em dia os alunos de lá continuam utilizando a escrita da língua de sinais na prática, em sala de aula, para aprender mais da Libras, para se aprofundar, e tem avançado cada vez mais. Inclusive, a Tatiana Coelho, ela concluiu recentemente a dissertação dela, né, o trabalho dela de mestrado, onde ela demonstrou na prática que o ensino e a prática da escrita da língua de sinais pelo sistema signwriting faz com que as crianças e adolescentes surdos se aprofundem, aprendam ainda mais da escrita do português. Olha que interessante isso, hein? Para quem fica aí achando que a escrita de sinais vai atrapalhar o surdo de aprender o português, muito pelo contrário. Na verdade, quando você sabe a base ali da sua própria língua, de escrever a sua língua, é muito mais fácil de você aprender a escrever outras línguas. É óbvio isso. E isso acontece com os surdos também. Eles, os alunos surdos, se sentem livres e têm prazer de escrever diretamente em Libras suas ideias, opiniões, emoções, enfim, o que quiserem. As professoras percebem também que essa escrita contribui para o desenvolvimento intelectual dos surdos. E aqui tem um link, na verdade, fala aqui do anexo C, página 343, o anexo D, página 347. O que são esses anexos? Quem participou aqui da primeira live viu que eu falei um pouco mais detalhes sobre esses anexos que existem aqui no livro, que vão te ajudar a aprender e se aprofundar ainda mais. São aqui artigos, resumo de artigos, né, de resumo de apresentações que eu fiz junto com a Georgina, a Maria Luísa e a Tatiana, 2 trabalhos diferentes, no Signwriting Simpósio, realizado em 2014, onde foram apresentadas mais de 40 apresentações de todo mundo, 9 apresentações foram coordenadas e com a minha participação direta. E aqui tem mais detalhes, mas eu vou deixar para o que eu já tinha falado lá na primeira live. Já tem lá detalhes sobre como é que funciona isso aqui tudo, lá tem mais detalhes, e mais à frente eu vou ler com vocês aqui também esses anexos aqui. Talvez vai demorar um pouquinho, porque está no final do livro, né? Então a gente vai chegar lá. Bom, Eva Barbosa e Silvana Pereira, ouvintes, para quem está chegando agora, a gente está na página 40. Eva Barbosa e Silvana Pereira, ouvintes, relatam que tiveram sua visão da Libras ampliada e aprofundaram seus estudos nessa língua pelo signwriting, a escrita de sinais. A escrita da língua de sinais facilitou-lhes a memorização de sinais e a compreensão dos parâmetros fonético-fonológicos, isso é, das partes que constituem o sinal.
E aqui, novamente, tem uma nota de rodapé que leva você lá para a página 355, que eu também falei disso aqui na nossa primeira live, que é uma apresentação que eu fiz com a Eva Barbosa e também com a Silvana Pereira, que são alunas nossas do método Libras Escrita Passo a Passo, que é um método online, onde eu ensino como que você também pode aprofundar em 6 níveis na Libras através da escrita da língua de sinais. É um método online, em vídeo, passo a passo. Elas foram nossas alunas e aqui eu apresentei um trabalho com elas no Sign Symposium também. E nesse trabalho que foi apresentado, elas relatam as experiências delas no aprendizado da escrita da língua de sinais e o aprofundamento que elas tiveram e a minha experiência no processo de ensino da escrita da língua de sinais no ambiente online. E aqui o que elas perceberam, que está dito aqui na apresentação do livro, é que elas ampliaram a visão delas da Libras, se aprofundaram na língua de sinais e facilitou a memorização de sinais e compreensão dos parâmetros fonético-fonológicos, ou seja, as partes que constituem um sinal. Eu fui aprofundando tanto na escrita da língua de sinais, compartilhando tudo ali com a Raquel e organizando tudo que a gente estava encontrando, que a Raquel olhou para mim e ela percebeu que a minha sinalização estava mais clara e ela falou isso para mim, que a minha sinalização estava mais clara, estava mais natural. Eu estava deixando de usar o português sinalizado, que assim, já tinha parado um tempo, mas de vez em quando ele voltava igual uma erva daninha, sabe? E eu estava me libertando por completo do português sinalizado. Minha sinalização estava ficando muito mais clara. E aí, quando a Raquel comentou isso, eu lembro, gente, a gente estava na cozinha de casa, perto da geladeira, conversando assim. E aí eu percebi, fui observando a sinalização da Raquel nos dias seguintes, e eu percebi a sinalização dela estava mais clara também. Olha que interessante. Nessa época, nesse dia aí, eu falei com a Raquel assim, olha, eu não sei como que... A Raquel é minha esposa, ela é surda, para quem não sabe. Eu não sei, mas é a escrita da língua de sinais que está fazendo isso. Naquela época a gente não sabia o porquê que esse fenômeno aconteceu. Hoje a gente sabe, eu vou falar mais à frente em outras lives. Mas percebemos que seríamos egoístas se ficássemos com todo esse conhecimento para nós. Refletimos muito sobre como extrair dessa experiência um método passo a passo que pudesse ajudar outras pessoas. Foi então que surgiu a ideia do livro Escrita de Sinais e Mistérios e de todas as ações já realizadas por nós desde então. Por causa disso, a gente sentiu esse desejo de escrever o livro Escrita de Sinais e Mistérios para levar esse conhecimento para mais pessoas. Que foi lançado em várias cidades e estados. A própria norte-americana Very Sutton, criadora dessa escrita, fez o prefácio de uma das edições. Por anos, ministramos muitas palestras, oficinas, cursos, fizemos muitas viagens. Nós coordenamos e apresentamos 9 palestras numa das edições do Sign Symposium, junto com alunos e parceiros nossos. Um evento a nível internacional que reuniu pesquisadores e pessoas ouvintes e surdas que usam as línguas de sinais em todo o mundo. Ao todo, foram mais de 12 países participantes e nós estávamos lá, representando o nosso Brasil e o resultado de nossas pesquisas. Nosso livro acabou se tornando por referência por professores, escolas de estudos, faculdades, universidades de todo o Brasil, pós-graduações e até mesmo em concursos públicos. Inclusive, o nosso nome foi literalmente questão de concurso, a alternativa correta. Qualquer pessoa, independente da idade, é capaz de aprender a ler e escrever a Libras também. E qualquer pessoa é capaz de aprender e se aprofundar ainda mais na Libras também, se desenvolver ainda mais. E o livro Escrita de Sinais e Mistérios, ele tem justamente esse objetivo, de te ajudar a se aprofundar ainda mais na Libras, se aprofundar ainda mais na sinalização prática na Libras. No livro você aprende como ler e como escrever a Libras através de um sistema de escrita internacional chamado Sign Writing, que no Brasil a gente chama de escrita de sinais. Através desse método, você vai ser capaz de escrever qualquer sinal que você estiver aprendendo da Libras, ou de pesquisas que você estiver realizando, ou na preparação de uma interpretação que você está preparando, você vai buscar novos sinais, você vai preparar a interpretação, e também daquilo que você está buscando para você aprender e se aprofundar ainda mais na Libras, tanto aprendendo novos sinais,
quanto registrando ali, fazendo essas anotações do dia a dia desses sinais ou mesmo de frases da Libras. Sim, a escrita de sinais pode te ajudar a se desenvolver ainda mais na Libras nos mais diversos aspectos. Independente do nível que você tem agora na Libras, você, com a escrita da língua de sinais, você pode aprender, se desenvolver e avançar ainda mais na Libras. Mas olha que interessante isso, porque aqui no livro, quando chega nessa parte prática, né, que você começa a ver os sinais escritos aqui, você vai vendo as fotos, né? Você, aqui, por exemplo, nesse sinal aqui, olha. Você vê a foto, isso aqui, para quem não sabe, sou eu, tá? Mas numa versão com cabelo curtinho. Você vê a foto e vê o sinal escrito, percebe? E aqui você percebe a lógica, olha, o círculo representa a cabeça, essa mão aqui, a metade preta, representa a costa da mão aqui, as costas da mão, a parte branca representa a palma, que é justamente o que a Raquel já tinha explicado aqui, ó, algumas páginas antes. Aqui, ó, nesse trechinho aqui, ó. Vou ter aqui 3 páginas. Aqui, ó. É o que ela explicou aqui, ó. A mão, quando é feita de lado. Ah, mas no sinal que você mostrou agora, Marcos, a mão estava inclinada. Sim, a mão estava inclinada. Por que a mão aqui está inclinada? Porque na sinalização também está inclinada. Óbvio. Mas é óbvio, na hora que você pare e olha assim e leia, observa o detalhe. É só observar. E assim, aqui na frente do livro tem umas histórias muito legais, que são histórias com personagens surdos. E tem personagens ouvintes na história também. E é muito legal essas histórias. Mais à frente eu vou ler aqui com vocês. É muito legal. Uma história que começa num capítulo e vai continuando nos capítulos seguintes e tal. E, mesmo que você não saiba nada de Libras, você vai conseguir ler essas histórias e vai conseguir, inclusive, sinalizar elas. Por quê? Porque os sinais que nós usamos para escrever essas histórias são sinais que foram ensinados como exemplo aqui ao longo do livro. Um ou outro não tem, e aí mais à frente tem glossário, mostrando o que é cada sinal, o significado deles, tá vendo? Então, aqui no livro, ao todo, são 875 sinais escritos. Olha que interessante, hein? Uma forma ótima de você se aprofundar ainda mais na Libras. Ao estudar esse livro, você será capaz de escrever a Libras sem depender do português. Nele você vai descobrir como ter uma visão ampla de sinais, frases e textos em Libras, e ao mesmo tempo específica, analisando as partes dos sinais, de forma simples e rápida, com base na linguística da Libras. Verá também como escrever novos sinais aprendidos e fazer suas próprias anotações em Libras. Ou seja, o que você está aprendendo aqui no livro não é um negócio que você vai aprender e acabou. Não, você vai aprender e isso vai facilitar a sua prática da Libras do dia a dia. Independente do uso que você faz, se trabalha com a Libras, se você usa a Libras para ajudar os surdos, independente do nível, do uso que você faz, você vai se aprofundar ainda mais na Libras por meio do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Se você ainda não tem o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, você pode acessar o nosso site universidadedalibras.com.br. Lá você pode adquirir o livro.